Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. Hoje dedico esse vídeo para a entidade Abrigo dos Pobres de Maranguape, aqui próximo à Fortaleza, tá? Que acolhe as pessoas, tá? Mais vulneráveis. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje iremos falar de um material bem inusitado, né? Terra em flocos, produzido pelas formigas nas suas escavações, né? E a pergunta foi: posso usar esse flocos de terra como substrato ou parte da mistura do substrato? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada pelo Ednei, pelo meu Instagram, tá? Mas são perguntas rotineiras, né? São perguntas que muitas pessoas já me fizeram, tá? Em palestras, em oficinas, tá? Então decidi fazer esse vídeo, tá? Por ser bem interessante e também porque eu fiz alguns trabalhos técnicos científicos com esse materiais, tá certo? Eu não sei se todo mundo está entendendo o que a gente está querendo dizer. É que eu vou ficar devendo a foto, porque eu nunca tirei foto disso, né? Mas esses floquinhos, né, na verdade ficam ao redor do buraco onde as formigas vão fazendo as suas escavações, tá certo? E normalmente esses flocos, né, elas são na verdade formados basicamente da terra, né, da parte argilosa do solo, ok? E com a saliva dessas salvas, elas vão, na verdade, acabar virando esses flocozinhos, né, de terra, tá certo? Então é isso que a gente está comentando, tá certo? Então, na verdade, elas são flocos, né? São, na verdade, elas são, na verdade, materiais, né? Digamos assim, arredondados, né? Elas têm uma densidade bem interessante, elas são leves e muitas vezes, né, a porosidade que na verdade esse material proporciona é muito alto, tá certo? Então elas acabam lembrando muito a perlita, tá? Mas a perlita de origem mineral, né? Altas temperaturas, e nesse caso tá um material, digamos assim, produzido pelas formigas, tá certo? Então é um material diferente que a gente está comentando aqui. Então vamos falar um pouquinho, digamos assim, uma forma um pouco mais técnica aqui,
desse material, tá certo? Vale falar aqui também que esse material muda muito de cor, tá? Dependendo da localidade onde essas formigas façam essas escavações, digamos assim, tá certo? Elas vão produzir flocos de colorações desde amarelo mais claras, né? Até basicamente o preto, tá certo? Então você vai ter, digamos assim, flocos de várias tonalidades de cores, tá? Isso vai depender muito do tipo do solo, né? Onde, digamos assim, esse ninho, né? Ou essas formigas se encontram, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Eu fiz 2 levantamentos, tá, com aparelhos. Uma foi sobre a acidez desse material e outro foi sobre a salinidade desse flocos, tá certo? Com relação à acidez, tá, eu consegui fazer um levantamento, tá, e chegamos ao nível desse material mais ácido, tá certo? Então ela chegou da acidez, né, a gente chama de pH, índice variando de 5,2 a em torno de 6,3, tá? Então, mas sempre nessa fase mais ácida, tá certo? Essa análise, vale a pena que eu deixar claro que eu fiz conforme as recomendações da análise de solo e não de substrato, tá certo? E com relação à análise de salinidade, ela se mostrou muito interessante porque ela praticamente tinha 0 de salinidade, ou alguma coisa muito próximo ao 0, tá certo? Então, se mostrou bastante interessante. E com relação à salinidade, ela se mostrou com baixíssimos índices de salinidade que não vai dar problema nenhum como parte de substrato. Mas eu não cheguei a fazer análise química, né, descrevendo cada elemento, tá? Porque normalmente a análise química, a gente faz uma análise, né, da presença de alumínio, algumas vezes de manganês também, tá? Para ver se não tem índices, né, que possa causar problema às plantas, tá certo? E na prática eu coloquei esses materiais como material único, né, para o cultivo, por exemplo, da crista de galo e de alface, né, das sementes de alface que eu tinha, tá certo? E infelizmente não se mostraram muito interessantes com relação ao seu, digamos, seu desenvolvimento, seu crescimento, tá certo? Eu acredito que esses flocos que eu utilizei continham uma quantidade um pouco alta de alumínio, tá? Então, como eu não tinha feito análise química, eu não posso comprovar isso, mas, enfim, né, as plantas não cresceram de forma adequada, tá certo? E outra coisa é com relação à sua durabilidade, né? Quando você começa a fazer uma rega constante, ela acaba se pulverizando, né? E ela volta no seu estado natural, que é argila, né? Então, o volume do substrato desse material, ela praticamente foi quase, digamos assim, ao mínimo, né? Então, isso altera muito e dificulta também no cultivo de plantas, mesmo que você utilize uma pequena quantidade desse material, tá certo? Então, não se mostrou muito eficaz, né, nos nossos trabalhos, mas aqui eu acredito que tenha que ser feita uma pesquisa um pouco maior sobre esses produtos, esses materiais. Eu conheço pessoas que ficam coletando esse material, né, para utilizar como substrato, ou não sei o que ele faz com esses materiais, mas nesse primeiro trabalho que nós fizemos, né, não deu muito resultado, né? E vale lembrar também, né,
que muitos dessas formigas, né, são formigas pragas, né, das culturas. Então, por exemplo, a saúva, né, elas são pragas de plantas, né, elas acabam cortando as folhas, tá certo, para a produção do seu alimento nos seus ninhos, né, nas panelas que o pessoal comenta, tá certo? Então, e muitas vezes o pessoal acaba controlando essas formigas, né? Então você acaba deixando de ter esse material, né, por motivos óbvios, né? Então eu não acho interessante você ficar também despendendo muito tempo em pesquisas com produtos que pode acabar, digamos assim, sempre tendo uma época maior quantidade, outra época menor quantidade. Fica muito complicado, né? Eu acho que é para isso que existe, né, produtos, elementos alternativos, né? Seja ela a perlita, seja ela a casca de arroz carbonizada e outros muitos substratos, né, ou materiais que a gente já comentou aqui, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Eu tenho um playlist, né, que a gente chama aqui de sessão de vídeos, tá, que fala dos elementos, dos substratos, das misturas, né? Se você puder assistir, seria bem interessante, né? Principalmente aos que estão chegando agora no canal, tá? Se vocês acharem um pouco complicado, eu tenho o que eu falo aqui de uma forma simples, né? Mas item por item, né? Acidez, salinidade, porosidade. Então, se vocês puderem assistir esses vídeos aqui, seria bem interessante, tá certo? Por fim, né? Eu fiz esse vídeo porque naquela ocasião a gente teve uma curiosidade com relação, tá, a esse material, né, que parecia ser abundante, né? Mas na medida que o pessoal vai controlando, tá, as formigas, principalmente as cortadeiras, você acaba diminuindo aí, né, a quantidade, né, desse material. Então, é importante, né, que a gente comente aqui, porque vocês acabam tendo uma noção, tá, do que seria viável e talvez o que não seria viável, tá certo? Vocês tiveram alguma dúvida, sugestões, encaminhe a sua, tá certo, para o nosso vídeo aqui, ok? Tá certo? Isso ajuda bastante o nosso canal. E se puder também, fale da onde você tá enviando as suas perguntas, sugestões, tá certo? Isso ajuda a gente porque o nosso país é muito grande, né? E a gente tem recebido aqui, tá? Tanto aqui pelo YouTube como pelo Instagram, né? Algumas pessoas preferem o Instagram. Eu também tenho o Facebook, tá certo? Então, a gente tenta, né, na medida do possível, tá, responder a todos, tá? Não consigo responder no mesmo dia, tá certo? Mas a gente responde, tá certo? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Tá? Hoje eu dedico esse vídeo para a instituição Abrigo dos Pobres de Maranguape, tá? Comandada pelas Irmãs Caputinhas, tá? Que acolhem não somente pessoas, né, desabrigadas, mas também pessoas muito necessitadas, tá certo? Nesse abrigo. É um trabalho muito bonito, mas é muito duro também, tá? Então, se você puder contribuir com qualquer coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui no slide, tá, o contato para que vocês possam ajudar essa entidade, tá certo? E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.